Olá para todos, todo mundo que está acompanhando aí o tutorial de como instalar o Android Studio 2.1. Eu já tenho o Android Studio instalado aqui na minha máquina. Esse aqui é 1.5.1, que foi o Android Studio baseado que eu fiz o treinamento do mentorandroid.com. Então vamos entrar aqui, vou mostrar para vocês mentorandroid.com, que aqui a gente tem um treinamento virtual e presencial em Belo Horizonte. Aqui tem um blog com notícias atualizadas sobre o Android, né? Então eu vou passar um pouco isso aqui para frente, que eu tenho duas coisas que eu quero explicar para vocês que são importantes. Eu já tenho também um canal no YouTube, que é um canal um canal denominado Mentor Android também, que tem algumas videoaulas. As primeiras videoaulas foram feitas no Android Studio 1.4, então você vai ver um pouquinho de diferença pro 2.1. Mas para você baixar, você vai colocar aqui download Android Studio. Aí ele vai direcionar direto para a página do Android Studio. Aí você vai pesquisar no Google sobre download Android Studio, vai estar aqui 2.1. Se você estiver vendo que tiver na versão mais nova, então você vai estar vendo essa versão mais nova. Aqui está pedindo para baixar para Mac. Eu gosto muito de clicar aqui, ó, See the Release Notes ou Read the Docs, que é os documentação. Mas aqui está uma funcionalidade nova que é o Instant Run do Android Studio, que você não vai precisar dar deploy novamente no aplicativo e reinstalar o aplicativo no celular para se rodar algum código Java. E tem outra informação importante, que você não consegue alterar o manifest, mas o resto você consegue alterar. Eu tenho aqui para baixo, tem algumas coisas interessantes, que é isso aqui, ó. Principalmente essa questão dos zips aqui, entendeu? Para quem está usando Linux, para quem está usando Mac e para quem quiser baixar os zips sem instalar no Windows, por exemplo, que a vantagem maior seria poder copiar e colar, entendeu? Então eu vou baixar aqui essa versão para Mac, que só tem uma opção, né? Vamos ver se o link está funcionando. Tá funcionando. Baixei a versão do Android Studio 1.43. Eu vou clicar com download. Logo aqui, para quem tá lendo as instruções, ele pede o Java SE Develop Kit 8. Então você vai ser direcionado para o site da Oracle. Aqui no site da Oracle você vai escolher o seu sistema operacional. Eu vou escolher o meu Mac OS X. Eu vou baixar ela. Eu tenho que aceitar os termos de licença e baixar ela. Se você está usando Windows, Windows 64 bits, você vai usar essa aqui. Se estiver usando Windows 32 bits, você vai usar essa aqui. Outro ponto importante, vou clicar aqui para baixar, mas eu já tenho instalado nesse computador. Não vai fazer muita diferença, entendeu? Vou cancelar. E outra coisa importante é a quantidade de memória que você tem no computador. Então não é recomendado você rodar o Android Studio com menos de 3 GB de RAM. Ou seja, é bom você ter de 4 GB para cima, que você vai sofrer um pouquinho. Esse Mac meu tem 4 GB, ele roda porque ele é um pouquinho melhor, né? Ele é Unix. E se você tiver um Linux também pode ajudar. Eu não testei ainda no Linux, eu devo estar subindo isso no Linux semana que vem, para fazer um tipo de teste. Então eu estou terminando de baixar aqui a versão 2.1. E outra coisa importante é a questão dos pacotes, que você vai ter que baixar das versões anteriores, e quais que eu vou recomendar para você baixar. Então quem quiser curtir o canal aqui, vou postar esse vídeo aqui aberto no canal Mentor Android. Então acabou de baixar aqui. Tem uma diferençazinha para quem já tem
do Android Studio instalado para quem já não tem. Então, o que acontece? Eu vou pôr para rodar aqui o DMG. Se você estiver rodando Windows, vai ser a mesma coisa. Eu recomendo que, se você estiver usando Windows, baixar a versão zip, aquela que eu mostrei anteriormente. Entendeu? Então você vai. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar mais um. Vai usando Windows, baixar essa versão aqui, porque você vai descompactar e vai entrar na pasta bin Android 64, se for 64 bits, e Android Studio, para você rodar o Android Studio, criar os seus atalhos, porque aí se você tiver que formatar ou se tiver que trocar de máquina, você só copia e cola e vai copiar todo o SDK. E é importante saber que o SDK realmente é muito grande, então ocupa por volta de 40 GB no computador. Entendeu? Então não estranhe se estiver ocupando muito espaço. Então eu já terminei de rodar aqui, eu vou pôr para rodar Uai, eu já tinha posto para rodar. Deixa eu ver aqui. Ele não tá me falando qual que é. Ah, aqui já tá na minha outra tela. Beleza. A diferença principal é que, se você não tiver instalado no Mac, por exemplo, você vai arrastar para cá. Quando você for instalar no Windows, você vai dizipar esse arquivo Linux, esse arquivo, tanto no Windows quanto no Linux, fazer um zip desse arquivo aqui. E se você tiver no Linux também. E se você já tiver uma versão do Android Studio instalado, igual eu já tenho, que eu trabalho na 151, tenho aplicativo sendo desenvolvido na 151, você mantém pastas diferentes. Então eu já tenho o Android Studio instalado, então não vou mandar para application, não vai substituir meu Android Studio 1.51. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou arrastar para o meu desktop. No meu caso, eu estou colocando ele no desktop. Beleza? Aí ele foi pro meu desktop, eu vou colocar ele aqui no meu outro desktop. Vou deixar ele aqui mesmo. Aí beleza, eu fechei aqui. No Mac é bem fácil, é só arrastar e isso já está instalado. Quando você vai abrir, ele vai te perguntar se você deseja importar. Vai perguntar questão de segurança aqui. Se você deseja importar as configurações de outro Android Studio. Eu vou colocar que sim. Ele está aqui. Beleza. Eu quero importar as configurações do meu Android 1.5. Mas meu Android 1.5 vai continuar funcionando aqui na minha máquina normalmente. Entendeu? Então eu vou importar inclusive o SDK, que já está dentro desse pacote aqui do Android Studio. Então ele está rodando aqui. Beleza. Ele já abriu. Beleza? Já está até meus outros aplicativos aqui. Já começou a rodar. Beleza? Então, close. Eu tô com esse exemplo aqui de Volley Image Upload. Importante aqui, depois que você instalou, se você instalar com o instalador da Next, instala normalmente. Depois que baixou tudo que você precisa baixar, fez tudo, tá? Conseguiu rodar o meu primeiro aplicativo. Se eu der um close aqui, você vai cair nessa primeira tela. Ou seja, criar o seu primeiro aplicativo. Então eu recomendo para todo mundo entrar aqui em configurações SDK Manager. Ou se você pode criar um aplicativo e entrar no SDK Manager pelo aplicativo. Vou explicar das duas maneiras como é que funciona, mas primeiro vou explicar por aqui. Entra no SDK Manager. Faz o favor de standalone SDK Manager. Você já viu que eu já tenho praticamente tudo baixado. Então eu tenho aqui meu SDK Manager. Eu recomendo baixar todos os tools preview. Beleza?
Aí eu recomendo baixar as versões novas para você testar, a versão 6. Mas percebe que eu é, não baixo todos os emuladores, porque os emuladores ocupam muito espaço. Então não baixo todos os emuladores. Eu recomendo você não usar, não recomendo você usar os emuladores do Android Studio. Eu recomendo você baixar a máquina virtual Genymotion. Depois eu posso fazer um tutorial explicando sobre isso. Mas está vendo aqui que eu instalo SDK Platform, Google API, Source for SDK. Então eu faço isso até a versão 4.0, beleza? E depois todos os extras eu baixo. Então ele está falando que tem aqui umas updates available, umas atualizações disponíveis aqui para me instalar. Ou seja, só essa. Então você vai marcar todos, entendeu? Todas essas aqui. E desmarcar os emuladores. Ah, beleza, eu quero ter ao menos um emulador. Então eu recomendo usar esse emulador aqui, tanto Intel quanto ARM. Usar um desses dois emuladores aqui. Se quiser baixar todos da 6, pode baixar, mas vai ocupar espaço. Então, este e o Intel você precisa de um driver para poder funcionar. O Android Studio 2.1 já está baixando esse driver, beleza? Então você vai marcar aqui. Eu não vou explicar nesse tutorial como que faz para criar uma máquina virtual, mas tem explicando em versões anteriores como que cria na versão 1.4 no canal do Mentor Android no YouTube. Então, depois que você baixa todos os pacotes, aí que você vai criar seu primeiro aplicativo. Então, eu recomendo todos os tools, esse daqui também, o Android N, o SDK Platform, o Android 6, o SDK Platform. Esse aqui, Documentation, não precisa, porque é questão de documentação, API e SDK. Então, você vai fazer isso para todos os pacotes. Vou marcar aqui para todos os pacotes. Como eu já baixei, se eu marcar, eu vou desinstalar eles. Então, você vai ocupar bem menos espaço fazendo isso. E outra coisa, não baixe da versão. Não sei que você tenha 2.3, não baixe essas versões anteriores aqui que não vale a pena por questão de compatibilidade. Quando eu vou dar cancel, vou voltar para essa tela, eu vou start new Android Studio Project, vou colocar, deixar assim mesmo, teste 2.1. Depois que eu der o 4.0, vou escolher aqui porque se você estiver fazendo isso pela primeira vez, vai melhor você escolher a 6, que é a versão que baixa junto com o Android Studio. Tá dando alguns bugs. Beleza, escolhe essa aqui, porque se você estiver rodando isso pela primeira vez antes de abrir o SDK Manager, eu dou Next. Vou escolher Empty, posso escolher Empty mesmo. Vou deixar isso aqui Finish. Ele vai dar o build do Gradle, ele vai na internet, vai fazer compilar o código, vai gerar as dependências e vai criar um aplicativo em branco para você. O Android Studio já abriu aqui, então eu vou mostrar para vocês aqui que ele criou um app bem básico com vários testes aqui, né? Mas o importante... não, ele ainda está dando build. Beleza, eu vou mostrar alguns arquivos aqui. Esses são o ícone de a logo do aplicativo. E já criou aqui já criou nossa main activity aqui também. E criou o nosso XML da main activity. Beleza, ele tá dando build no Gradle. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, depois que você criou o primeiro aplicativo, outra maneira de acessar o SDK Manager é por aqui. SDK Manager. Então você acessa o SDK Manager e vai no standalone. Você pode clicar nisso aqui, você vai facilitar a sua vida e vai fazer o download diretamente, mas aí você não vai conseguir ter o controle lá das máquinas virtuais, que ele pode baixar as máquinas virtuais também. Então, aí você vem da mesma maneira, SDK Manager Standalone. Ele vai abrir o SDK Manager.
e vai ver o que está precisando de dependência. Outra coisa importante para quem está iniciando no Android e está começando diretamente no Android Studio, é importante saber que o Google está mexendo muito nas classes, as classes estão mudando muito constantemente. Então, por exemplo, se você for no meu tutorial aqui no, é, no YouTube, infelizmente, vários desses tutoriais não estão funcionando mais. Por quê? Nós já estamos na versão 2.1. Ele foi feito na versão 1.4. Então, se você seguir o passo a passo aqui, talvez você não vai conseguir fazer, que o Google vai gerar classes diferentes, entendeu? Com isso complica um pouco. Se você tiver um problema de dependência dos outros pacotes ou de Gradle, não vai funcionar. Então, é importante também salientar que o Gradle, antes de começar, dá uma estudada sobre o funcionamento do Gradle e de como é que funcionam os pacotes de dependência antes de começar a desenvolver. O que é as dependências e como é que funciona. Isso é muito importante. E quem tiver interesse no curso de treinamento está R$199 o virtual. E também eu vou fazer um curso de R$250 o virtual com algumas aulas presenciais. Ficar atento às promoções do Mentor Android, do YouTube e do Facebook também, porque as promoções saem lá e o treinamento com desconto, porque por enquanto ainda está com desconto de 50%. E pode ter promoção relâmpago também, e eu diminuo o valor desses treinamentos. E vai ser realmente no Facebook. Então você vai conectar no Facebook aqui do Mentor Android e eu vou postar a questão dos tutoriais, dos vídeos e de tudo relacionado a Android. E as promoções também. Por exemplo, a gente teve promoção do treinamento virtual aqui por R$199, ainda está em vigor. A gente teve promoção aqui do treinamento presencial de 600 por 400. Entendeu? Então é bom você estar sempre atento e curtir a página também. E é isso aí nesse tutorial por hoje. Eu agradeço a todos. Até a próxima.